essa questão do Enem 2012 tratou dos aerosóis. Antigamente se usava CFCs como aerosóis, substâncias que continham cloro, flúor, carbono, e devido aos elementos que tinham essa sigla aí, esse apelido CFC. Só que é o seguinte, os CFCs eram danosos à camada de ozônio. Por quê? Veja a reação que ocorria aqui em duas etapas, onde o ozônio ia para o espaço. Então, você usava aqui embaixo o desodorante para tirar seu cheiro de sovaco, e esse negócio ia subindo, quando chegava lá na camada de ozônio, destruía a camada de ozônio. Então era melhor o seu cheiro de sovaco do que isso. Só que com o tempo, não só para desodorantes, tá? Todo o aerosol, tudo aquilo que você usa assim, que é de spray que você fala, então precisa de um gás propelente. E é isso, gente. Hoje se usa coisas que não são nocivas. Gases propelentes vão ter a mesma função de serem propelentes, só que não são nocivos. Esses gases são isobutano, butano e propano. Então, veja que o enunciado ele vai tratar de todo o assunto, e aí vem a pergunta. A finalidade da utilização dos gases no aerosol é substituir o CFC. Porque esses caras não reagem com a camada de ozônio e eles têm a mesma função de serem propelentes. Por isso, a alternativa A é a correta. E o Enem 2012 voltou a falar de química na questão 58. Olha aqui a química orgânica aparecendo de novo. Olha lá, tá vendo aí? Pois é, agora para falar do própolis. Você já ouviu muito falar do própolis, que quer dizer a favor da cidade. Que cidade? A colmeia. Então as abelhas passam lá, né, dão aquela pintada com própolis e se protegem. Por quê? Ele vai proteger a colmeia contra o ataque de fungos e bactérias. Por isso que nós utilizamos ele buscando propriedades que nos protejam também, né? Anti-inflamatórias e cicatrizantes. Na prática, a gente sabe que isso funciona realmente. Vamos lá então. Pergunta do exercício. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são... Bom, quem nunca ouviu falar de reação de esterificação ficou perdido aqui. Reação de esterificação é o seguinte, para você formar um éster, lembra o que é um éster? É quando você tem C-O, O e depois um grupo orgânico ligado nesse oxigênio. Você tem carbonila, ligado à carbonila você tem um oxigênio, e nesse oxigênio que faz ligação simples você tem um grupo orgânico ligado nele. Isso é um éster. Os ésteres eles vêm da reação entre um ácido carboxílico, aqueles caras que são C-OH, que aqui tem um H, vem da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Álcool é aquele cara que tem OH no carbono saturado. Então veja, quando você olha para um éster, pega toda a parte dele, tirando aquilo que está ligado no oxigênio que faz ligação simples. Tirando essa parte aqui. Põe aqui um hidrogênio, nesse ponto. Você vai identificar o ácido de onde veio esse cara. Que ácido seria? Um ácido que tem a carboxila e ligado na carboxila o anel aromático. É o ácido benzoico. Tá? Agora pega aquela estrutura que você soltou. 2 carbonos aqui, tá? Fazendo ligação simples entre si. Encaixa aqui um OH. É daqui... Essa parte aqui veio do álcool que reagiu. E se você encaixar um OH nesta parte aqui que eu estou sublinhando, você vai saber quem é o álcool de onde esse cara veio. Quem é o álcool de 2 carbonos? O etanol. Então, vem do ácido benzoico e do etanol. Resposta letra A. E olha que o Enem 2012, ele vai falar de química de uma maneira muito simples na questão 63. Você não poderia errar uma dessas se aparecesse num vestibular na sua frente, tá? Olha só, há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos, que são as leveduras,
que são comercializados como fermento biológico. São usados para fazer a massa crescer. O crescimento da massa, devido ao fermento, é resultante do quê? Você já parou para pensar nisso? Quando sua mãe coloca lá um fermento para fazer um bolo? Por que fermenta? Por que faz a massa crescer? Porque é liberado um gás a partir daquele fermento, pode ser químico ou biológico. Nesse caso estamos falando de fermento biológico, tá? A levedura vai agir ali na massa e vai produzir um gás. Esse gás, querendo sair daquela massa, vai fazer a massa expandir. E esse gás é o gás carbônico. Melhor seria chamá-lo de dióxido de carbono, uma vez que na realidade quando a gente fica chamando ele de gás, ele ainda é um vapor e há diferença entre gás e vapor. Resposta letra A. No Enem 2012, a gente também encontrou uma questão falando sobre pH. pH é medida para ver se o troço é ácido ou básico, né? Você tendo uma solução aquosa, você poderá dizer se ela é ácida ou básica a partir do chamado pH. Se o pH é maior que 7, você tem um meio básico. Menor que 7, você tem um meio ácido. Mas você precisa saber o pH. Você pode fazer isso colocando um aparelhinho lá que é o pHmetro, sai lá a medida. Porém, o exercício ele não te dá o valor do pH, ele te dá o valor da concentração de H3O+. Entenda isso como concentração de H+. H3O+, é a verdadeira estrutura como fica o H+. Ele não fica como H+, ele já pega uma água e vira H3O+. Mas quando a gente fala H+, na química, a gente está se referindo a isso. Tá? pH nada mais é do que o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Tá? Você pega esse logaritmo e faz menos ele. Então é menos o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Se você não sabe de logaritmo, você está viajando uma hora dessas. Tá? O que importa? Olhe para a concentração de H+. Sempre vai ser 10 elevado a menos alguma coisa. Aquela alguma coisinha lá que é o módulo do expoente dado é o pH. Então aqui o pH é 2, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 8, aqui é 12 e aqui é 12. Se você já tivesse familiarizado com isso, você responderia fácil. A pergunta é, dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Para amenizar o tal odor, precisa ser ácido ou básico. Vamos lá ver? Sabe-se que o odor de peixe se deve às aminas, que são compostos que se comportam como bases. Opa, se eu quero acabar com uma base, eu jogo um ácido. Então eu quero uma coisa ácida. Entre esses materiais, quais são ácidos? Quais meios aqui são ácidos? Quais têm pH que indicam meio ácido? Aqui o pH é 2, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 8, aqui é 12, aqui é 12. Quem tem pH menor que 7 é ácido. Portanto, suco de limão, leite e vinagre são os caras que a gente procura. Portanto, a resposta está na letra C. Às vezes, o vestibular traz para nós questões que chegam a ser bobas, mas a gente tem que ficar esperto. A gente nunca pode se dar por vencido. Veja só a questão 70 do Enem 2012. Fala que em uma planície ocorreu um acidente ambiental onde houve derramamento de um hidrocarboneto. Aí, um químico ambiental usou uma solução para dodecil benzeno sulfonato. Olha que nome esquisito, mas não é para você se assustar. Né? De sódio ainda, hein? Não acabou. Olha só. Então, como agente tensoativo sintético. Ô, gente, agente tensoativo sintético, tá? Isso daqui deve te lembrar o detergente que você usa na sua casa. Enfim, acabou aí o enunciado e aí fala, ó, essa intervenção foi positiva por quê? Pô, se foi positiva é porque tirou o hidrocarboneto.
E como é que você tira o hidrocarboneto? É porque essa solução aqui conseguiu interagir com o hidrocarboneto. É isso que você deve buscar na resposta. Qual a resposta que vai te levar a isso? Olha a alternativa D. A solução usada possibilitou a solubilização. A questão é que o hidrocarboneto, ele é substância. O hidrocarboneto, na verdade, é um grupo de substâncias, tá? Onde todas as substâncias hidrocarbonetos são apolares, tá? E se é um hidrocarboneto, você sabe que ele é apolar. Quem é apolar não dissolve em quem é polar. Há uma regra na química que diz polar dissolve polar, apolar, apolar. A água é polar. Portanto, os hidrocarbonetos não dissolvem na água e quando derrama petróleo, que nada mais é que uma mistura de hidrocarbonetos no mar, você tem o petróleo boiando na água, ainda bem, porque não dissolve, né? Onde que o hidrocarboneto vai dissolver? Em substâncias apolares, como ele, semelhantes a ele, como o óleo, por exemplo. A solução utilizada aqui, como eu te falei, tá? Assim como o detergente que você usa na sua casa, ele vai agir como? Tem uma parte dele que é apolar e consegue pegar o hidrocarboneto. E, para melhorar a situação, tem uma outra parte dele, porque ele é compridão, que é polar, consegue interagir com a água. Então, depois que você passa a água aí, o negócio vai embora. Ok? Resposta, letra D. Bom estudo para você.